Boa tarde a todos. Hoje é dia 30 de abril de 2024, são 17 horas e 10 minutos. Estamos iniciando aqui a sessão da segunda comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol. Agradecendo a presença aqui dos auditores, doutora Maria Fernanda, doutor Eduardo Berol, da Procuradoria, doutor Joel Passo aqui conosco, da Defensoria, doutor Rafael, e do doutor João e da doutora Paula, que sempre conseguiu aqui. Obrigado pela presença de todos. Vamos dar início pelo processo da preferência solicitada aqui pelo doutor Rafael, processo de 290 de 2024, e do relatoria incumbe a mim. É um processo da parte da Vale do Campeonato Paulista Sub-23, da segunda divisão, envolve as agremiações do Fernandópolis e do Tanabi. Essa partida foi realizada no último dia 21 de abril de 2024. Traz aqui denúncia em face da agremiação do Fernandópolis por atraso na partida. A doutora Procuradoria denunciou no artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva a agremiação do Fernandópolis, conforme já dito. E o motivo é acréscimos devido a substituições de atendimento médico aos atletas e parada para hidratação em ambos os tempos. Informo também que o goleiro reserva da equipe Fernandópolis Futebol Clube, o senhor Gustavo Cabral Pereira dos Santos, entrou na partida no segundo tempo como jogador de linha, com a camisa de número 13. Informo também que a partida atrasou 2 minutos no reinício devido a um problema na rede de um dos gols. Dos fatos constam na súmula relatório de arbitragem que a equipe de Fernandópolis provocou atraso de 2 minutos para o início da partida, já está mencionado lá em cima, artigo 206, a denúncia. Há também uma outra conduta aqui do Fernandópolis Futebol Clube, essa está no artigo 204 do Código, e a Procuradoria diz que consta no relatório do DCO que a equipe do Fernandópolis incluiu todos os atletas em situação irregular para participar da partida, conforme relatado. Abre aspas. Os atletas atuaram na partida com prazo de registro superior ao permitido para a primeira rodada, infringindo o artigo 18 do regulamento específico de competição abaixo citado. Artigo 18. Somente poderão participar da primeira rodada da competição os atletas que tenham seus contratos especiais de trabalho esportivo ou vínculos esportivos protocolizados via sistema online, portal do clube, fpf.org.br. No DRT da Federação Paulista de Futebol até 16 de abril de 2024, permitindo-se registros adicionais na lista A para a disputa da primeira fase de competição até o dia 14 de julho de 2024. A denúncia, então, no artigo 214, caput. A agremiação do Fernandópolis Futebol Clube. Aqui ela é incidente, tem uma lista bastante extensa aqui de apontamentos já registrados nesse tribunal. Tem aqui um comunicado de irregularidade que foi dentro do que já foi lido acima, a questão da escalação dos jogadores sem constar na súmula. Há uma relação de restrições elaborada pela própria Federação Paulista de Futebol. Um e-mail que foi trocado aqui, Mirassol, escritório... escritório da Federação, Mirassol. Ok. E consta da súmula exatamente o que a denúncia traz. Esse é o relatório. Boa tarde, doutor Rafael. Salvo engano, tem uma testemunha para ser ouvida, é isso, né? Ok. Nós vamos primeiro para quê? Para a testemunha? Não, vamos? Prefere o vídeo? Ok, então peço a gentileza do doutor João para reproduzir para a gente. Gustavo Cabral deu 3 folhas. Gustavo Cabral deu 3 folhas. Já não sobe também. Gustavo Cabral. Horário 00:00. Não lê. Gustavo Cabral deu 3 folhas. Já não sobe também. Gustavo Cabral. Horário 00:00. Não lê.
Bom, vimos aqui o vídeo, então. Foi mostrado ali, Boa tarde, senhor Everton, tudo bem? Estamos juntos? Boa tarde, o áudio está cortando bastante para mim aqui. Eu acho que na natureza aí, acho que acaba cortando mesmo, né? O senhor consegue ouvir? Dá para me ouvir? Pelo menos para entender, dá para compreender o que eu estou falando? Colocando bem perto do ouvido dá para entender, o senhor pode falar. Ok. O que a gente precisa é que o senhor esclareça para a gente aqui o que aconteceu para não terem sido feitos os registros na conformidade do que prevê o regulamento. Então, esclareça para a gente, por favor. Obrigado por ter comparecido. Boa tarde. Naquele dia, já vi, eu não sei se é de conhecimento de todos, mas tem um grupo aqui, até com o símbolo da federação, tá? É um grupo de WhatsApp que todo mundo estava fazendo várias reclamações, que não conseguia subir os jogadores. Naquele dia, a gente começou a subir os jogadores, era por volta da tarde, a gente tentou formatar em PDF em 2 lugares, trocamos de computador 2 vezes, trocamos de local para fazer essa inserção desses jogadores do escritório do clube para minha casa, da minha casa para a casa do diretor de esportes, o Alessandro. A gente não conseguiu, achou que era problema de internet e transmissão. Formatamos em PDF da forma que foi pedido. O Alessandro entrou em contato, não vou conseguir me lembrar o nome da pessoa agora, mas essa pessoa falou que talvez seria o arquivo que estaria muito grande. Levamos em outra operadora aqui na cidade que tem esses aparatos para escanear, tá? A gente escaneou de outra forma, tudo de novo, todos os contratos. Era meia-noite, esse áudio que dá para passar e que passa, a voz é minha, era meia-noite. A gente estava tentando colocar jogadores e não conseguia ainda, tá? Eu tentei isso aí até 1 hora da manhã, tentando colocar. Eu não sei o que acontecia. Conseguiu colocar um subiu, tanto no Gestão Web como no portal da federação. Ok. Quando o senhor, na medida em que vocês não conseguiam fazer esses registros, o senhor tem o registro do contato com alguém? Teve alguma conversa por WhatsApp? Teve algum e-mail que foi trocado nesse sentido ou não? Eu fui passando para o meu superior, no caso o Alessandro, para o Alessandro passar para alguém da federação. Eu não me lembro quem era agora, tá? De pronto, tá? É alguém aqui, acho que de Mirassol.
O Alessandro foi mandando e-mail, não, perdão, ele foi mandando mensagem de WhatsApp para essa pessoa. Eu reportava para ele, Alessandro, não está subindo. Tentei fazer contato com amigos de clube, tá? Não vou citar o clube aqui, mas tentei fazer contatos com eles, tá? Perguntando pro pessoal lá se estava conseguindo subir. Não conseguia, tá? Ninguém estava conseguindo subir. O Gestão Web, quanto o site da Federação Paulista, estava com problema, ele estava caindo. O senhor ficava logrado 20 minutos, ele caía. O senhor conectava de volta, ficava mais 10, 15 minutos, caía de novo. Foi por isso que eu friso ainda e falo. A gente saiu do escritório do clube, foi para minha casa, da minha casa para a casa do diretor Alessandro, para tentar colocar lá, tá? Para poder fazer o serviço. Ok, eu compreendi. Eu vou passar para os demais auditores que eu estou satisfeito. Vai falar contigo a doutora Maria Fernanda. Você tem a palavra, doutora. Obrigada, presidente. Boa tarde, senhor Everton. O senhor que faz os registros, então, no site da Federação Paulista de Futebol. Eu sou um deles que faz aqui no clube. Eu sou um dos prestadores. Tá, bom. E o senhor pode me explicar por que 2 atletas, Patrick Hernandes, Hildenbrand Pereira Pires e Brandon Felipe de Prado Martins, foram protocolados, né, somente no dia 18, enquanto os demais atletas foram no dia 17/4? No dia 18, já não fui eu que protocolei, tá? Eu não sei se tá para título de interesse, eu tô até na rodovia parado, tá bom? Eu trabalho fora da cidade e eu não. No dia 17 estava na minha folga e no dia 18 eu estava trabalhando. Então deve ter sido outro operador, ou o diretor Alessandro, ou o Dudu, que é um prestador de serviço lá também do clube, tá? Deve ter sido um dos dois. Entendi, mas no dia 17 o senhor conseguiu fazer o protocolo normalmente? No dia 17, eu tentei fazer o protocolo de um jogador, consegui subir um. Tá? Como eu falo, a gente começou a mexer antes da 1 da tarde, tentando formatar eles de tudo quanto é jeito. Fomos em 2 locais para transformar em PDF e não subiu. Não, dia 17 é onde consta que foram protocolados de todos os atletas, exceto 2. Depois, acredito eu que o sistema tenha voltado, não? Salvo me engano, foi uma terça-feira, tá? Foi de terça para quarta. De terça para quarta até meia-noite eu fiquei trabalhando. Na quarta eu já não trabalhei para o clube e vim para o meu serviço. A data correta eu não vou conseguir lembrar, tá? Se eu pegar meu cartão de ponto lá na minha bolsa que acabou indo no ônibus, eu te falo, tá? Eu trabalhei até no dia que podia escrever à meia-noite. Até no dia certo da inscrição, eu trabalhei pro clube. No outro dia eu vim trabalhar, que eu trabalho na usina. Tá? Então eu não trabalhei no clube, nem nos 5 dias próximos. Tá bem, então no dia seguinte não foi o senhor que efetuou os protocolos? Não, não, não. No dia seguinte, após o fechamento, à meia-noite, não fui eu. Tá bem, sem mais perguntas, excelência. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Doutor Eduardo Berol, tem alguma pergunta a fazer, não? Eu não tenho pergunta. Ok, a doutora Procuradoria quer fazer alguma pergunta? Doutor Rafael também não? Ok. Então, senhor Everton, agradeço a presença do senhor aqui. O senhor fica à vontade para sair, para desconectar aí Então, se assim está interessante, mas nós estamos satisfeitos com o depoimento aqui. Muito obrigado, tenha uma boa tarde, viu? Obrigado, obrigado. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Passar a palavra para a Procuradoria, quer se manifestar? Temos a denúncia. Doutor Rafael, fica à vontade. Presidente, veja, eu vou requerer pela absolvição, presidente, entendendo assim que o vídeo mostra que no dia 17, à meia-noite, o sistema estava com problema. Isso significa que o depoente ele relata que estava tentando desde a 1 da tarde, né? Mas o fato é que ele, às 11h40 ou 10, 15 minutos antes, ele já estava na frente do computador ali, isso é fato, no dia 16, tentando fazer a inscrição dos atletas e não estava conseguindo o problema e o sistema dando problema, né? E virou, aí o relógio bateu meia-noite, virou 17 e não conseguiu realizar a inscrição, fez o vídeo e com isso, né, acabou em não cumprindo o prazo determinado, né? Acho que pelo ajuntada do vídeo, pelo depoimento prestado, né, fica provado aqui que a agremiação ela não incorreu, né, nem em dolo e nem em culpa,
tentou fazer, mas infelizmente o sistema não ajudou. Por essas razões, presidente, eu vou requerer pela absolvição da agremiação. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, a defesa entende que o artigo 214, nessa situação no qual a agremiação não cumpre, a inscrição do atleta, ela é ato privativo da agremiação, né? Nessas situações que a agremiação ela não cumpre a obrigação legal, né? Ou seja, ela não cumpre o que está determinado no regulamento, na verdade, ela não incide sobre o artigo 214, mas sim sobre o artigo 191, né, que é o cumprimento de obrigação legal. O fato do atleta não ser inscrito no sistema, isso não caracteriza, não deixa ele irregular, né? Provoco Vossa Excelência no seguinte sentido: atleta irregular, ele pode constar na súmula, né? A defesa entende que não, né? Então, se constou na súmula, significa que ele não estava irregular, né? Atleta irregular, por exemplo, né, é o caso do Gabigol, que tomou uma suspensão, né? E se ele fosse inscrito para a partida, a situação é pessoal dele, ele sim estaria irregular, né? O que não é o caso aqui, os atletas eles não estavam irregular. O que houve é que a agremiação não cumpriu a determinação, a obrigação contraída quando foi participar da competição. Essa obrigação do artigo 18 determinava que ela teria que realizar a inscrição até tal data. Uma vez que ela não realizou tal data, então ela deixou de cumprir obrigação legal. Por isso eu vou requerer pela desclassificação para o artigo 191 com a aplicação da lei. Esse é o pleito. Obrigado, doutor Rafael. Parabéns pela defesa. Eu acho muito... As provas aqui são muito frágeis. Só a filmagem ali onde traz a data, do horário de meia-noite, suposta inconsistência do sistema, é muito frágil para afastar a culpa da agremiação, né? Quando for funcionário de empresa privada, você está tendo, até nós, como advogado, você está tendo uma inconfidência do tribunal, você registra aquele print a tela durante o dia, para você provar que realmente tiver problema com a culpa de terceiro, né? Nesse caso, para quem pudesse rebater o que a cumprimento e a denúncia da eu acho a prova muito frágil, tá? Até fez observação aqui, então, ele até mencionou que ele não trabalha lá, que ele trabalha na usina e que vai para lá para fazer esses registros, então parece bem pouco profissional, com todo respeito ao FFC, o famoso FFC aí, do Fernando Futebol Clube. Vi algumas reincidências aqui e vejo uma outra de 2023 que tem o mesmo problema com relatório de inscrições, irregularidade de inscrições de outros atletas também aqui, abri com curiosidade. Então, sou até contumado, com todo respeito à agremiação, é realmente uma ausência de profissionalismo, né? Com todo respeito às condições que eles têm lá e às possibilidades que eles têm para... Mas o campeonato é profissional, né? A federação traz aqui agremiações profissionais, você tem que atuar com o profissionalismo que se exige. A perda dos pontos ela é inevitável, né? Eu nem sei quanto é que ficou a partida, perdeu? Não, perdeu para o Canabina, é 4-0, então não há nem que se falar em perda de pontos, já perdeu a partida. Eu aplico a multa de R$3.000 para a agremiação, já considerando qualquer tipo de benesse que ela faça luz. E em relação aos atrasos, foi a R$200, vai dar 800, é isso, né? E tem mais são 2 minutos? Então, são 2 minutos, dá 400, com a dobra pela reincidência, 400, 800, né? 800. Então é outra tabela? Mudou? Desculpe, eu nem abri a pasta aqui. Só fala para mim qual é segunda divisão, R$400 por minuto.
Então daria 800 com mais de R$ 1.600, é isso, né? Tá, então é R$ 1.600 no 206 e no 214, R$ 3.000. Esse é o voto. Passo a palavra à doutora Maria Fernanda para o voto. Obrigada, presidente. Em relação aos minutos de atraso, eu vou acompanhar, né? Está na tabela R$ 1.600. Em relação a outra infração do 214, eu vou pedir vênia para divergir do ilustre presidente e relator. Eu concordo que é um pouco precária a produção de provas, mas ainda assim houve uma testemunha, um vídeo precário, mas com algum esforço ali para justificar que não foi possível em razão de algum problema no sistema. Deixo o registro e concordo que não era uma prova difícil de produzir de forma decente, então eu acho que vale o registro e o aconselhamento, o alerta para uma outra ocasião similar. E me incomoda, sim, 2 atletas terem sido registrados em outro momento ainda, né? Quer dizer, no dia 17, ainda que foi um dia posterior à data limite, ao prazo, ele demonstrou ali que à meia-noite não estava conseguindo ainda, mas por que 2 atletas foram somente no dia seguinte? Então, essa parte realmente me chama atenção e também leva em consideração essa vasta ficha disciplinar que, como bem colocado pelo Dr. Marcos, demonstra alguma desorganização da agremiação e não deixa de ser uma falta de respeito com as outras agremiações que participam de um campeonato, então tem atrasos recorrentes, falta de registro também já foi objeto de outra denúncia. Enfim, levando em consideração a isso, eu só vou divergir na dosimetria, eu vou votar pela aplicação da multa de R$ 1.000 no 214 e R$ 1.600 no 206. É como eu voto, presidente. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Parabéns pelo voto. Como vota, doutor Eduardo Berol? Boa tarde, doutor Eduardo. Boa tarde a todos. Com relação ao atraso, eu acompanho o relator. Com relação à aplicação da pena, eu também acompanho o relator. Porém, eu entendo que cabe também a perda de pontos, porque aqui consta do artigo 214 que independe do resultado da partida a perda dos 3 pontos. Então, eu acresceria ao caso a perda dos 3 pontos. Aqui fala. Não, sim, exatamente. A gente até falou sobre isso aqui. Eles já perderam os pontos, né? Porque perderam de 4-0 para o Tanabe. Perderam em casa. É verdade. Então, por isso que eu já desconsiderei. Não, não, mas aí eles não fizeram pontos, mas não perderam. Aí está a questão. Eu aplicaria também a perda dos 3 pontos. Nesse caso, ele perde. Deixa eu só te esclarecer uma coisa aqui, doutor. Nesse caso, ele perde mais 3. É ver? Pena, perda do número máximo de Acho que é o pontos ponto atribuídos a eu uma acho que é o vitória ponto no da regulamento da partida. competição, Vamos, TJ. independentemente do resultado da partida. Muito bem, doutor Eduardo. Parabéns. Eu já estava passando por cima da legislação aqui, a doutora Maria Fernanda leu para mim exatamente isso. São 3 pontos, independente da partida. Resultado. Então eu retifico o meu voto. Então fica a perda de pontos também. Perda de 3 pontos mais mais a multa. A doutora Maria Fernanda também perde os pontos. Perda de pontos. Obrigado. Obrigado, doutor. Então fica encerrado o processo 290, a multa de R$ 800 no 206 e 214, a multa 1.600. Muito obrigado. 1.600 no 206 e a multa de R$ 3.000 no 214, mais a perda de pontos. Processo 290 encerrado. Eu acho que eu consigo votar aqui. Vamos ver.
Já votei 214. Não votou ainda no 206? Calma, doutor Eduardo, já estou indo. Ah, O bom. HD tá cheio aqui, só um minutinho. Agora foi. Já salvei aqui também. Obrigado. Não mudou? Não, era 191. Era 191. Eu já votei aqui. Não entendi. O que você falou, doutor? Não, já Ah, votei. tá. Obrigado, obrigado. A gente está debatendo uma questão aqui rapidinho, já Tá voltamos. certo. Então, próximo processo da pauta é o processo número 259. É minha relatoria também. Estou abrindo o processo aqui. Processo 259, 2024, Paulista, sub-17, agremiação do I9 ou I9 Futebol Tech e o Comercial de Ribeirão Preto, Paulista sub-17, conforme eu já disse, 13 de abril de 2024 foi a partida. O clube, o denunciado é o senhor Flávio Juan Peixoto Souza, que é atleta amador da I9 ou I9, não sei qual é a pronúncia correta. O Comercial Futebol Clube também foi denunciado. E a dona Procuradoria diz aqui que o senhor Sávio Juan Peixoto Souza, denunciado no artigo 254-A,
O árbitro menciona que por atingir com um soco na costela seu adversário, o senhor Arthur Álvaro Adriano, número 9 da equipe do comercial, com a bola fora de jogo. Informa que o atleta atingido foi atendido pelo médico e seguiu na partida. Uma agressão então no 254A, e o comercial de Ribeirão Preto está denunciado no artigo 214 do Código. Conforme relatado pelo Departamento de Competições, a equipe denunciada fez constar na súmula o atleta que estava com a situação irregular no sistema, mas acabou autorizado a participar da partida pelo senhor André Luiz Gonçalves Machado. Então, a situação irregular. O comercial não tem antecedentes. A I9 ou a I9 também não tem. A Federação Paulista de Futebol traz um comunicado de irregularidade dizendo que o atleta Eduardo Dias Marques atuou na partida sem inscrição na competição, infringindo o artigo 16 do regulamento específico de competição abaixo citado. Artigo 16, parágrafo 1º. Para que os atletas tenham condição de jogo, os clubes deverão inscrever para a partida da competição, dentre aqueles previamente registrados, sendo que, para a primeira rodada, uma primeira relação deverá ser obrigatoriamente apresentada até o dia 5 de abril de 2024, mediante preenchimento através do sistema online, portal do clube.ftf.org.br. Também junto à súmula, a restrição do atleta aqui, que consta sem registro ou sem inscrição no campeonato. A súmula traz as mesmas questões já anotadas aqui na denúncia. E esse é o relatório dos dois, será? Tá. Vamos, então, ver as provas do comercial. Não tem prova, né? Então, ver a prova é I9 que chama? I9? Não, aqui tá comercial. Teve acesso ao vídeo, doutor Verão? Tive sim, vi antes do início da sessão. Maravilha. Então, vou fazer a leitura da defesa aqui do senhor Sábio Juan Peixoto Souza. Eles traçam aqui os fatos, a realidade e o mérito fala da conduta do atleta. Escreve a letra da norma do 254A. Diz que em nenhum momento cometeu infração conforme exposto, principalmente na hipótese especificada na denúncia. A perspectiva de detalhe foi proporcional e equivocada. O companheiro de profissão atingido com um soco, torna-se evidente que por questões de posicionamento táticos dentro do gramado, até constantemente estavam se marcando, disputando a bola. Ele já relata aqui o que a gente viu no vídeo. Diz que em nenhum momento o senhor Sábio buscou realizar qualquer tipo de conduta violenta, limitando-se apenas a defender o seu território em campo. Que são normais no contexto da partida, e o atleta nunca foi punido pelo tribunal. Pede para a rola aqui o 254 como ser substituído, né? Não pode ser 254, pelo 254. Pede a redução pela metade, considerando no 82.
E, na conclusão, pede que seja denunciado no 254, parágrafo 2º, aplicação do 182, reduzindo a pena. Subscreve aqui o doutor Breno Costa Ramos Tanuri, OAB 202-231. Essa é a defesa do imóvel. Essa a palavra do doutor Rafael para fazer a defesa do comercial de Ribeirão Preto. Vossa Excelência, a palavra do doutor Rafael, fica à vontade. Obrigado, presidente. Desculpa. Presidente, na esteira do julgamento passado, a defesa ela entende que a agremiação que não cumpre obrigação do REC incorre no artigo 191 e não 214. Então, portanto, presidente, eu vou requerer pela desclassificação para o artigo 191, que é claro, deixar de cumprir, inciso 1º, salvo engano, a obrigação legal, e requerer a aplicação da pena mínima. Obrigado, doutor Rafael. Parabéns pelo voto. Peraí, sumiu a tela aqui, só um minutinho. Só um instante, por favor. Bom, primeiro aqui o atleta, o senhor Sávio. Pelas imagens às quais a gente teve acesso aqui, não percebe-se realmente que houve algum contato entre os atletas, dá a impressão que realmente ele deu um soco fora da bola, né? Porém, não com a contundência que talvez foi adotada pelo árbitro aqui. Porém, uma conduta em si, agressão fora da bola, não há como fugir da classificação que foi feita no 254A, então é a pena mínima. No 254A de 4 partidas, com a redução, fica em 2 partidas o senhor Sávio Juan Peixoto de Souza. Com relação à agremiação do comercial de Ribeirão Preto, realmente como a própria... Deixa eu só ir aqui no ofício da federação. A própria federação relata aqui que há uma violação do regulamento, que não foi feita a inscrição conforme deveria. Eu só questiono que essa pessoa que autorizou é da federação, que autorizou o atleta a participar? Quem era? Será que ele foi o que é o delegado de hoje? Ah, tá. Entendi. Não como saber. Não, né? Bom, diante disso, então, a perda dos pontos é inevitável, como consta na própria norma. E eu vou aplicar a pena considerando que é o sub-17, que a I9 ela não tem reincidência. Vou aplicar, e é só um atleta também, apesar de ter participado da partida, vou aplicar a pena de R$800. Esse é o voto. Passo a palavra à doutora Maria Fernanda para voto. Parabenizo, eu vou acompanhar integralmente, só fazer uma observação até prestigiando a defesa no argumento da questão da irregularidade do atleta, né? Eu entendo que irregular é estar em desconformidade com as regras, e a regra é clara, se ele não tiver inscrito, ele não pode jogar. Então, só também respeito à tese que está sendo suscitada, então eu acompanho integralmente, presidente. Obrigado, doutora Maria Fernanda, inclusive pelo esclarecimento e parabéns pelo voto. Doutor Eduardo Berol, como vota, por favor? Com relação ao atleta, eu acompanho integralmente. Com relação, por favor, o senhor poderia só repetir o voto, que eu não peguei na integralidade, eu não consegui, peço desculpa. Eu não entendi, doutor. Com relação ao voto do artigo 214. A 214 foi a perda de pontos, né? Mais a multa de R$800. Acompanho.
Obrigado, doutor Eduardo. Então, encerrado o processo 259. Próximo processo da pauta, processo 265. A relatoria do doutor Eduardo Beraldo da Costa. Doutor Eduardo, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado. Processo 265-2024, Paulista Sub-15, partida entre Elo Esporte e Desportivo Brasil, realizado no dia 20 de abril de 2024, Estádio Municipal Dr. José Sidney da Cunha. É denunciada a equipe, a agremiação do Elo Esporte, com base no artigo 206. Motivo: acréscimos devido às substituições, atraso no início da partida de 50 minutos devido à falta de ambulância tipo D. Consta na súmula o seguinte: informo que houve 50 minutos de atraso no início da partida devido à ausência da ambulância tipo D. Cito que às 9h30, uma ambulância tipo B chegou ao estádio com aparelhagem e equipamentos que atendem parcialmente os itens obrigatórios para a caracterização de uma ambulância tipo D. Nesse momento, o diretor do jogo, Sr. Carlos Henrique Cavalcante Cusati, fez contato com o setor responsável de operação do jogo e foi instruído a aguardar a liberação para início do jogo. Às 9h50, o Sr. Carlos Henrique Cavalcante Cusati foi informado que a partida estava liberada em caráter de exceção pelo Comitê Médico da Federação Paulista de Futebol. Diante disso, foi pleiteada a aplicação das penas previstas no artigo 206. Também consta da denúncia que não houve o pagamento das taxas de arbitragem. Diante disso, a Procuradoria pleiteia a aplicação das penas previstas no artigo 191 do CBJD. Aqui consta que não há antecedentes da equipe da agremiação do Elo Sport. Não há defesa, esse é o relatório. Obrigado, doutor Eduardo. Doutor Rafael, que vai fazer a defesa? Tem prova de produzir, doutor? Não? Doutor Procuradoria, anunciamos da denúncia, então, palavra de Vossa Excelência. Presidente, o pleito aqui é a aplicação da pena mínima, pede para que seja levado em consideração o benefício do artigo 182. Veja, a defesa entende que os valores apresentados aí na tabela, eles não são condizentes, ele não guarda razoabilidade, ele não tem bom senso. Primeiro porque ele já tem um valor que ele já fala que já está concedido qualquer tipo de benefício. E depois fala, o benefício para diminuir já está concedido, mas você pode aumentar. Então, só nesse fato já mostra aí uma desproporcionalidade, né? Por que que os valores apresentados, a lógica não é o contrário? Fala, olha, para reincidência os valores aqui já estão contidos já na reincidência, mas o do benefício do artigo 182 não. Né? Então, a defesa entende que eles não são proporcional com a categoria, né? Veja, a agremiação, presidente, foi denunciada aqui há 50 minutos. Se levasse em consideração os valores da tabela, dá R$ 7.500. Uma categoria sub-15, completamente amadora, não tem cobrança de ingresso, praticamente não tem renda, né?
Então você acaba inviabilizando aí a prática do esporte, né? Por conta dessa questão de aplicação desses valores aplicados, né? A gente que gosta do futebol, que acompanha o futebol há muito tempo, sabe a dificuldade que o clube tem, né, para se manter uma categoria de base, né, os custos, e arcar uma multa de R$ 7.500, 30 minutos de atraso, a defesa entende que ela é completamente desproporcional, injusta, né? Então o pleito é a aplicação da pena mínima, levando em consideração não a tabela, mas o CBJD, presidente. Esse é o pleito, e que seja dado o benefício do artigo 182. Em relação ao artigo 191, o pleito é a aplicação da pena mínima. Obrigado, doutor Rafael. Eu passo a palavra ao doutor Eduardo, parabéns pela defesa, passo a palavra ao doutor Eduardo Berol para o voto. Vamos lá. Com relação ao artigo 91, descumprimento de não pagamento de taxa, uma irregularidade, a tabela prevê R$ 120, aplico o valor de R$ 120. Com relação ao atraso da ambulância, me causa até preocupação a equipe do Hélio Sport. Semana passada, nós julgamos também dois casos da equipe do Hélio Sport de irregularidade no registro de jogadores. Então, receberam até uma pena de grande monta já naquele processo, né? Creio que há um pouco mais de necessidade de ter um pouco mais cuidado com relação a isso. Diante disso, entendendo a situação também do clube, penalizado que foi, eu vou aplicar a pena prevista na tabela, que seria 7.500, mas também vou utilizar aqui a pena prevista no Código com mínima 50 minutos vezes 50 vezes 100, daria a aplicação da multa de R$ 5.000. Esse é meu voto. Então, 5.000 mais, qual que é a primeira multa foi? Mais 120, do artigo 191. Ah, tá. 120? 120 que é a tabela. Ok. Vamos lá, viu? Ok, doutor Eduardo, passo a palavra à doutora Maria Fernanda para o voto. Obrigada, presidente. Eu vou parabenizar o voto do doutor Eduardo Berol e eu vou acompanhar integralmente, levando também em consideração, embora aqui não conste, né, a reincidência da agremiação, acho que porque não teve tempo de ser certificado. Ah, tá, não tá julgando. Mas nós, enfim, presenciamos o julgamento e realmente são situações que preocupam, né? Então eu acompanho o voto do relator. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Eu também acompanho pelos mesmos exposições de Vossa Excelências. É só mais uma exposição muito rápida aqui. É o seguinte: o Brasil é o único país que não consegue vender o futebol para o mundo, né? Ninguém assiste os campeonatos do nosso futebol. Ninguém assiste. Primeiro, porque a gente não faz um test drive, não deixa eles assistirem de graça, né? A gente cobra. O nosso produto tem que ser um produto bom, como é o produto lá de fora. Só que a gente às vezes acha que tem que ser benevolente com a agremiação. A Federação Paulista, ela
ela é prima por fazer campeonatos profissionais, né? Traz seus regulamentos, impõe taxas, impõe... Então, assim, se a gente começar, eu até respeito a defesa do diretor Rafael, concordo bastante com ele, mas se a gente permitir que as agremiações se comportem de forma tão amadoras, né? Como é que a gente pode vender um produto desse? Imagina alguém vendo lá, sei lá do outro lado do mundo, lá, qualquer outro lugar do mundo, assistir e falar, puxa vida, nossa, a agremiação colocou vários atletas que não estavam inscritos. Olha outra agremiação. Vou começar, né? Aí vai ultrapassar o outro evento na televisão, porque demorou 50 minutos para começar. Então, isso tudo é lamentável. É por isso que a gente não pode ficar com pena, ficar com... Não dá, não dá. Né? Infelizmente, a gente quer ajudar, mas não tem como. Então, R$7.500, eu acho que é isso mesmo, 120 também, concordo e fica por unanimidade. 5 mil? Então, eu voto por 7.500, mantenho a tabela. Então, 5 mil, por maioria, R$5.000, mais 120. Mas, presidente, eu quero... Processo de milhão. Do... Do... Marcos está guardando a identificação do defensor. Agora já foi. Já votei. Próximo processo da pauta, processo 269, a relatoria, doutora Maria Fernanda. Doutor 266. A Maria Fernanda me derrubando aqui, ó. Me ajuda bastante. Processo 267, doutora Maria Fernanda. Processo 267, 2024, Paulista Sub-17, partida entre AD Centro Olímpico e Portuguesa Desportiva. Consta na súmula e relatório de arbitragem que a equipe do AD Centro Olímpico atrasou 6 minutos para o início da partida, conforme relatado pelo árbitro. Consta ainda que a equipe do Portuguesa atrasou 8 minutos para o reinício da partida, conforme relatado pelo árbitro. E consta ainda a anotação de que a partida iniciou com 4 minutos de atraso devido à entrada atrasada de ambas as equipes, acréscimos devidos aos atendimentos médicos e substituições. Dessa forma, ambas as agremiações foram denunciadas como incurso no artigo 206 do CBJD. Consta ainda, segundo as fichas disciplinares, que ambas agremiações são reincidentes. E há uma defesa escrita do Portuguesa Desportiva. Quando a disputa da partida, realizada no dia 21, constou na súmula que baseou a denúncia consubstanciada em atraso de 8 minutos atribuídos a esta agremiação, quando da entrada do início da partida, conforme abaixo descrito. Aí tem a tabela. Todavia, tal denúncia não merece prosperar, de modo que passa a expor sua peça contestatória. Inicialmente, impende destacar que a denunciada reconhece o atraso ocorrido na supracitada partida, em razão do aquecimento dos atletas, que se estendeu mais do que o esperado. Todavia, a súmula é clara ao demonstrar que, apesar do suposto atraso de 8 minutos, indicado, restou por comprovado que o atraso
do início da partida fora de apenas 4 minutos. Assim, deve-se observar, por analogia, os prefeitos da responsabilidade civil, sobretudo, de que a punição, responsabilização do infrator não ultrapasse a própria extensão do dano, nos termos do artigo 944 do Código Civil, que dispõe: a indenização mede-se pela extensão do dano. Desse modo, em razão do dano consubstanciado em atraso de apenas 4 minutos no início da partida, requer-se que a condenação, bem como seu respectivo quantum indenizatório, seja limitado a tal proporcionalidade, sendo condenada esta denunciada ao pagamento de multa equivalente a 4 minutos, conforme tabela da competição. Bom, o pedido é esse. E esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutor Maria Fernanda. Doutor Rafael, tem palavra para produzir? Não. Não. Por favor, na defesa, fique à vontade. Presidente, pelo Centro Olímpico, eu vou requerer a aplicação da pena no mínimo possível, com o benefício do artigo 182, e para que se leve em consideração o atraso efetivo, né? Que foram de 4 minutos, conforme assumiu. Esse é o pleito. Obrigado, doutor Rafael. Passo a palavra para a doutora Maria Fernanda. Obrigada, presidente. Eu acolho o pedido da defesa e voto pela condenação de 4 minutos para cada uma das agremiações. R$150 o minuto, ficaria R$1.200 para cada agremiação. É como voto. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Doutor Eduardo Beral, como vota? Em relação ao português, eu acompanho aqui a comissão e da agremiação Centro Olímpico, eu aplicaria a pena de R$600, 4 minutos vezes 150. Eu entendo que não houve, nesse caso, a condenação no artigo 206, então, por isso, eu não aplicaria a dobra prevista. Esse é o meu voto. Obrigado, doutor Eduardo. Eu acompanho o voto da relatora, então fica por unanimidade a pena de R$1.200 para a Portuguesa de Desportos e a pena de R$600 e a pena de R$1.200 também por maioria a agremiação, a outra agremiação, que é a agremiação do como Centro chama? Olímpico. Centro Olímpico. Obrigado. Encerramos esse processo. Já fiz o voto, doutor Eduardo. Centro Olímpico é 206. Eu voto por... da Portuguesa, eu acompanho o relatório. Já votado aqui também. Obrigado, doutor Eduardo. Próximo processo na pauta é o processo número 268, relatoria de Vossa Excelência. Doutor Eduardo Beral, Vossa Excelência tem a palavra. Processo 268-2024, Paulista Sub-20, partido entre as equipes de Marília e Vossen, realizado em Marília, no Estádio Municipal Bento de Abreu, Sampaio Vidal. Denunciado o atleta amador da equipe do Marília, senhor Lucas Gabriel Cândido da Silva. Diante dos termos da denúncia, é denunciado o atleta, já citado, por atingir com um carrinho por trás em seu adversário número 11, o senhor Ruacina de Oliveira, da equipe Vila Operária Clube Esporte Mariano, com uso de força excessiva. O jogador atingido não precisou de atendimento médico e permaneceu na partida. Diante disso, a Procuradoria apresentou denúncia com base no artigo 254 do CBJD, pelo qual protesta pela aplicação das penas nele previstas. O atleta não possui antecedentes. Vou só verificar se o atleta foi expulso sem o recebimento do primeiro amarelo, foi expulso vermelho direto
Esse é o relatório. Obrigado, doutor Eduardo Berol. Temos palavra a produzir, doutor Rafael. A doutora Procuradoria ratifica a denúncia. Palavra de Vossa Excelência. Presidente, eu vou requerer a aplicação da pena mínima convertida em advertência, entendendo que, em que pese seja um cartão vermelho direto, né, mas a defesa vai requerer que seja levado em consideração ao denunciado o fato, primeiro, dele ser primário, ser amador, gozar do benefício 182. Futebol a gente sabe que é um jogo de contato, né? Entrou com uma força excessiva, mas não necessitou de atendimento médico, o atleta permaneceu na partida. Portanto, presidente, por ter mais antecedente do que agravante, atenuante do que agravante, o pleito é a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Obrigado, doutor Rafael. Passo a palavra ao doutor Eduardo Berol para o voto. Eu entendo o argumento, parabenizo o defensor, mas eu aplico, nesse caso, pela aplicação do cartão vermelho direto, a pena mínima sem a conversão em advertência. Doutor Eduardo Berol, com o voto, doutora Maria Fernanda. Parabenizo e acompanho o voto, presidente. Também acompanho pena mínima sem conversão. Processo 268 encerrado. Processo da pauta é para a doutora Maria Fernanda, que eu passo a palavra. Obrigada, presidente. Está aguardando a indicação do defensor. Bom, processo 269 de 2024, Paulista Sub-17, partida entre Independente e Rio Claro. Consta na súmula da partida que aos 9 minutos do primeiro tempo o atleta Gustavo dos Santos Araújo, da equipe do Independente, foi advertido com cartão amarelo por dar uma entrada temerária em seu adversário. O mesmo, aos 80 minutos mais 2, recebe segundo cartão amarelo e é expulso do campo de jogo por impedir um ataque promissor, segurando assintosamente seu adversário de número 11, senhor Bruno Júnior Souza Moreira, durante a disputa de bola. O mesmo não precisou de atendimento médico. Dessa forma, o atleta Gustavo dos Santos Araújo, da equipe do Independente, foi denunciado como em curso no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. O atleta é primário e esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Temos prova, doutor Rafael? Então, a palavra de Vossa Excelência para a defesa. O pleito é a aplicação do entendimento aí da comissão, pena mínima convertida em advertência. Obrigado, doutor Rafael. Eu devolvo a palavra à doutora Maria Fernanda. Obrigada, presidente. É como voto uma partida convertida em advertência no 250. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Como vota, doutor Eduardo Berol? Acompanhe. Eu também acompanho, então fica por unanimidade a pena mínima convertida em advertência. Mas no processo 268 está aguardando indicação, por isso que eu não consegui completar o voto. E agora, liberou não? Espera aí que agora estou no 269. Votei no 269. Voltar agora no 269. Não, está aguardando a indicação. Que vai ter, deve estar com algum problema. Pronto, agora abriu. Já votei também no 268.
Sigamos o próximo processo da pauta, processo 273/2024, partida válida pelo Campeonato Paulista Sub-20, Presidente Prudente e Tupã, de 19 de abril de 2024. A doutora Procuradoria denunciou aqui conduta do senhor Emanuel de Andrade Egídio de Souza, está no artigo 250 da agremiação do Tupã. O árbitro diz que ele foi punido por atingir seu adversário número 2, o senhor Carlos Eduardo Silgueiro dos Santos, com a salva da chuteira na altura da canela em contato pleno na disputa de bola. Informe que o atleta atingido necessitou de atendimento médico, mas continuou na partida. Ele está no artigo 250. E o outro atleta, o senhor Gustavo Ribeiro da Silva, está no artigo 258, Presidente Prudente, a agremiação dele. O árbitro diz que ele foi divertido anteriormente, por impedir ataque promissor. O mesmo caiu em campo pedindo atendimento e, ao chegar à maca para a retirada, levantou-se e se recusou a sair de maca, andando lentamente, retardando o reinício da partida. Há ainda uma outra infração cometida pelo senhor Ricardo Moura Soares, no artigo 258, era da agremiação do Presidente Prudente. Os fatos aqui trazidos na súmula é que o senhor Rodrigo Moura Soares, da equipe do Presidente Prudente, cometeu conduta andesportiva conforme relatado. Abre aspas. Informo também que no segundo tempo da partida, o gandula Rodrigo Moura Soares estava repondo a bola com lentidão e desleixo. Foi chamada a atenção do gandula pela equipe de arbitragem e por mim, mas ele continuou com essa atitude. Próximo ao final da partida, este mesmo gandula se envolveu em uma discussão com a equipe militante que estava no banco de reservas. O que foi dito não pôde ser ouvido. Após isso acontecido, o mesmo gandula foi redirecionado para outra posição. Ele foi denunciado no artigo 258. O senhor Rodrigo Gandula não tem antecedentes. O senhor Gustavo Ribeiro Silva, atleta amador Presidente Prudente, também não os tem. E o senhor Emanuel de Andrade Egídio de Souza também não tem. Está aqui um relatório de diretor da partida, relatório de ocorrência, que relata exatamente. Ocorrência extraordinária. Informa que os portões foram abertos após a chegada da UTI, a médica da ambulância, UTI e o policiamento, porém, mesmo avisando o responsável da equipe mandante, o senhor Samuel de Carvalho Almeida, em reunião preparatória e também no dia da partida, sobre a importância e necessidade de polícia militar ou de segurança privada nos portões de acesso dos torcedores para revista e controle de acesso, a equipe mandante optou por abrir o portão cadeira cativa, sem a presença da polícia militar ou de segurança privada para revista e controle de acesso. Concordei com a abertura dos portões, pois me foi informado pela equipe mandante que eles haviam remanejado o pessoal para essa função e, por conta da distância e dificuldade de visualização desse local, acreditei que isso havia acontecido. No intervalo da partida, observei alguns torcedores com latas de cerveja e refrigerante na mão e também garrafas d'água e fui questionado os responsáveis pela equipe mandante se haviam realmente remanejado o pessoal para essas funções e se essas funções estavam sendo exercidas, e ao conferir notamos que não haviam feito comprometido. Também não houve venda de alimentos e bebida para os torcedores durante a partida, mesmo avisados em reunião preparatória. Também não houve venda de alimentos e bebidas dos torcedores durante a partida, mesmo avisado em reunião preparatória e também no dia da partida sobre a importância e necessidade dessa ação. A revista não foi feita pela Polícia Militar, pois a equipe da Polícia Militar presente no estádio, efetivo de 2, permaneceu próximo aos vestiários e informaram que iriam fazer apenas a segurança da equipe de arbitragem, pois não estavam em efetivo suficiente para atender a todas as necessidades. Informo também que o segundo tempo da partida, o gandula, eu já li essa circunstância aqui. Um outro relato aqui que não tem gravidade, e a súmula expressa aqui o que já foi mencionado acima. Esse é o relatório. Questiono se o Dr. Rafael tem prova, só o Dr. Procuradoria quer se manifestar sobre essas outras questões, venda de cerveja, lata, água no campo. Ok. Ok. Doutor Rafael, tem palavra para produzir? Então tem a palavra para a defesa, fica à vontade. Vamos lá.
Em relação ao Gustavo, atleta do Presidente Prudente, atleta amador, conduta sem violência, segundo cartão amarelo, pleito aplicação do entendimento da comissão, pena mínima, convertida em advertência, ser primário. Atleta Emanuel, do Tupã, ele foi denunciado no 254 por ter entrado ali com as travas das chuteiras na altura da canela, na disputa da bola, atleta amador, foi uma disputa da bola, a gente sabe que futebol é um esporte de contato, em que pese houve atendimento médico aí, o fato é que o atleta atingido permaneceu na partida, então na esteira do outro julgamento, feita a aplicação da pena mínima. E em relação, presidente, ao Gandula, presidente, eu particularmente aqui eu vou requerer pela absolvição, né, entendendo que o árbitro mesmo ali já resolveu a situação, né, já deslocou ele para outra parte do campo e o problema foi resolvido. Isso não causou nenhuma paralisação na partida, não causou nada, né? Tanto é que o fato não foi nem observado, né? O fato ele é tão, né, insignificante para a partida que o árbitro não relatou isso na súmula, né? Foi um fato tão corriqueiro ou casual ali que no momento o árbitro mandou ele para outro lado, não relatou nada na súmula. Portanto, o pleito é pela absolvição, presidente. Caso não seja esse entendimento, a aplicação da pena mínima é convertida em advertência. Obrigado, doutor Rafael. Parabéns pela defesa. Vamos iniciar aqui, então, lamentar a conduta da Polícia Militar e também da agremiação, né? Uma, por não ter feito a segurança conforme lhe era exigível fazer, né? É um evento público. Cumprir a Polícia Militar, tá ali pelo menos mandar alguém para ficar, pelo menos, atender o pessoal para impedir a entrada de latas e garrafas, que é o que se espera do poder público. E a agremiação também, da mesma forma, lamentável que não colocou segurança suficiente para efetuar essas intervenções. Com relação aos atletas, o senhor Manuel, eu acho bastante contundente essa questão da trava na chuteira, entraram com a trava da chuteira, inclusive dirigiu ao atendimento do outro atleta. Então, eu vou aplicar a pena de uma partida, mesmo ante a primariedade dele e mesmo ele ser um atleta amador. Com relação ao senhor Gustavo, eu também acho a conduta dele absurda, né? Essa questão do atleta ficar fingindo-se de machucado, aí chegou a máquina, se demorou para sair, isso foi no final do segundo tempo, a agremiação dele estava ganhando, estava vencendo a partida, então ele fez isso em favorecimento à agremiação. E da mesma forma o Gandula também, em favorecimento à agremiação, também ficou demorando para devolver a bola, teve discussão e tal. Mas eu também não acho que foi tão grave assim, tanto é que ele foi invertido, passou para o outro lado, a arbitragem não entendeu gravosa, não sou eu aqui que vou divorciar do entendimento do árbitro. Lamento que não tenha sido a agremiação denunciada no 258D, porque ela é beneficiária de tudo isso, tanto do Gandula quanto do atleta que deitou no chão, fingiu-se de machucado e não quis sair de maca. Mas sigamos o que foi denunciado aqui, então, a pena de advertência para o senhor Rodrigo. Uma partida, então, para o Emanuel, uma partida para o Gustavo e pena de advertência, pena mínima convertida de advertência, senhor Rodrigo. Passa a palavra à doutora Maria Fernanda. Eu acompanho integralmente, presidente. Parabéns pelo voto. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Como vota o doutor Eduardo Berol? Só uma dúvida com relação ao Gandula. Os demais eu acompanho integralmente. O Gandula, o senhor aplicou o quê, senhor Marcos? O Gandula eu converti em advertência, pena mínima. Converteu em advertência. Então tá certo. Acompanho integralmente os 3 votos. Obrigado, doutor Eduardo. Parabéns pelo voto. O último processo da pauta é o processo número 274. É o derradeiro, doutor Eduardo Berol. Responsabilidade de Vossa Excelência. Vossa Excelência, a palavra. É isso? Antes do processo, ainda está aguardando aqui para votar
anterior. Então, mas se você quiser fazer, travou aqui o meu sistema, eu não consigo. Então tá bom. Tá bom? Então já vou pro último, 274, não é isso? Ok, pode deixar que a doutora Paula vai fazer as anotações aqui. Tá certo, então. Então, beleza. Obrigado. Vamos lá para o último. Processo 274/2024, Paulista Sub-20, partida entre Belo Clube e Rio Claro, clássico da cidade de Rio Claro. Partida realizada no estado de Benite, Agnello Castelhano, na data de 19 de abril. São denunciados o atleta Richard Gabriel Batista da Silva Amador, da equipe do Belo Clube, e também a equipe do Belo Clube. Da mesma forma, o atleta amador da equipe do Rio Claro, o senhor Samuel Magalhães Carneiro. A Procuradoria apresentou defesa com base no artigo 250, em razão do relato de ato. Após já ter sido advertido anteriormente por ação temerária, o mesmo calça seu adversário Manuel Lima Silva, número 11, de forma temerária na disputa da bola. O jogador atingido não necessitou de atendimento médico. Então, diante disso, ele recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. A Procuradoria apresentou denúncia com base no artigo 250 do CBJD. Nessa mesma capitulação, o atleta senhor Samuel Magalhães Carneiro, da equipe do Rio Claro, que foi expulso por impedir uma oportunidade clara e manifesta de gol, agarrando seu adversário Vitor Soares dos Santos. Também foi apresentada a denúncia com base no artigo 250. Já com relação à equipe do Belo Clube, narra a súmula da partida que o torcedor não identificado, que se encontrava entre os torcedores da equipe denunciada, cuspiu em direção ao atleta da equipe adversária. Diante desse fato, a infração ao CBJD, que merece a tutela desse egrégio tribunal. Diante disso, foi apresentada a denúncia com base no artigo 213, inciso 1 do CBJD. Vou verificar aqui, não há antecedentes, e não há antecedentes para os denunciados. Vou verificar se há defesa nos autos, creio que também não. Esse é o relatório. Obrigado, doutor Eduardo. Doutor Rafael não tem palavra para produzir, a Procuradoria ratifica o sendo da denúncia. Palavra, doutor Rafael, para a defesa. Presidente, em relação aos atletas, pegar aqui. O atleta Richard, segundo cartão amarelo, é amador. Então, o pleito é aplicação do entendimento da comissão, pena mínima convertida em advertência. O atleta do Rio Claro, Samuel, eu vou requerer também, presidente, a aplicação da pena mínima convertida em advertência, em que pese seja um cartão vermelho, só destacando que o cartão vermelho ele não foi por conta da gravidade da falta, mas sim por ser aquela falta técnica, né, do último homem, acabou fazendo, ele agarrou ali o adversário, portanto tem uma conduta sem violência também, é primário, é amador, goza do benefício do 182, então pedir para ele também a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Já em relação à agremiação, presidente, ela foi denunciada pelo 213. E eu vou, já vou adiantar que eu vou pedir pela absolvição da agremiação, entendendo que o 213, ele vem no seguinte sentido, que é deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir. Qual é a função do verbo reprimir no artigo 213? A provocação da defesa para Vossa Excelência e para que, né, até que para que eu consiga me fazer entender nas razões do meu pedido, é que o artigo 213, uma vez a função do reprimir significa dizer que quando algo acontece, porque é impossível a gente prever tudo que pode acontecer na praça de desporto. Quando um fato que não foi previsto acontece na praça de desporto, a agremiação que consegue reprimir aquela conduta, ela tem que ser absolvida. Se não, qual que é a finalidade do reprimir? Se não, só colocava lá prevenir. Para que eu vou reprimir para que eu vou colocar um verbo reprimir se esse verbo não tem função nenhuma?
Porque independente se a agremiação reprime ou não aquele fato, ela vai ser condenada. Então, assim, se é para ser condenada e se for seguir essa linha de raciocínio, então, de forma indireta, presidente, está dizendo que o artigo 213 é responsabilidade objetiva. E não importa, você não precisa nem fazer defesa. Não importa o que a agremiação fale aqui, ela vai ser condenada. E nos olhos da defesa, isso está errado. Né? O 213, ele não é de responsabilidade objetiva. A condição prevista no tipo, que é de repressão àquela conduta, ela é capaz de absolver a agremiação. Porque se você não previne e não reprime aquela conduta, aí sim você tem que ser condenado. Agora, se aconteceu um fato e eu conseguir conter aquele fato, não posso ser condenado. Veja, na súmula, o árbitro ele relata que houve uma gusparada e que isso foi gerado um início de revolta, onde está a informação da súmula, onde rapidamente foram contidos pela segurança da partida. Veja, a última linha da conduta, da súmula, onde o árbitro diz que foi rapidamente contido, na visão da defesa já é possível a caracterização do reprimir. E se houve essa repressão, a agremiação não pode ser condenada no artigo 213. Então, sendo assim, presidente, eu vou requerer pela absolvição da agremiação, né, entendendo que houve ali uma repressão rápida, né? Caso não for esse o entendimento de Vossa Excelência, a aplicação da pena mínima, levando em consideração a atuação da conduta, a atuação da agremiação, né, em conseguir conter ali rapidamente os fatos e a aplicação da pena mínima. Esse é o pleito. Obrigado, doutor Rafael. Parabéns pela defesa. Passo a palavra ao doutor Eduardo de volta ao voto. Então, vamos lá. Com relação ao senhor atleta Richard, a equipe do Velo Clube, segundo amarelo, a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Com relação ao atleta senhor Samuel Magalhães Carneiro do Rio Claro, cartão vermelho direto, entendimento aqui da comissão, uma partida sem a conversão. No tocante à denúncia feita à equipe do Velo Clube, veja bem, é um ponto que cabe aqui um entendimento que está pela própria confecção da súmula. Eu não sei se quem foi contido foram os atletas ou foram os torcedores, né? Por conta disso, né, também não posso penalizar o clube, pois se foram efetivamente contidos os torcedores, eles tomaram efetivamente as providências, né? Então, diante disso, eu apoio o pleito da defesa e absolvo a equipe do Velo Clube. Esse é o voto. Obrigado, doutor Eduardo. Passo a palavra à doutora Maria Fernanda para o voto. Obrigada, presidente. Em relação ao Richard Gabriel Batista, da equipe do Velo Clube, e ao Samuel Magalhães Carneiro, da equipe do Rio Claro, eu acompanho o voto do relator. Em relação à agremiação do Velo Clube, eu peço vênia aqui para divergir, e eu vou votar pela aplicação de multa de R$5.000 para a agremiação. Acho que o cusparada é de um tamanho de desrespeito reprovável, numa pena adequada. Eu entendo, assim, e aí com todas as vênias também, ao nobre defensor, que uma reprimenda sobre o ato daqui não é conter a revolta dos companheiros ou da comissão, né? Isso foi feito, conforme narrado aqui, descrito na súmula, mas uma reprimenda ao que foi feito, que foi a cusparada, teria que ser de outra forma, ou com a identificação do torcedor, ou com a proibição dessa torcida aí no próximo jogo, alertando que esse não é o tipo de atitude condizente com a agremiação. Enfim, alguma reprimenda
para a cusparada, não para conter o início de revolta da própria comissão e dos companheiros que presenciaram um ato tão degradante como uma cusparada a um atleta que está ali trabalhando, jogando, enfim, exercendo ali sua função. Então, eu acho que prevenir, a gente sempre tem uma discussão sobre prevenir e reprimir, né? Prevenir de fato, né, colocar segurança, ter um alambrado, sei lá, como isso é feita a prevenção, mas reprimir é tomar alguma atitude, como eu exemplifiquei aqui, por exemplo, proibindo a agremiação, a torcida de ir no próximo jogo, ou enfim, alguma reprimenda que a agremiação entendesse devida e que nada foi feito. A agremiação sequer municiou o nobre defensor aqui com alguma informação sobre algo que tenha feito. Então, é como voto, presidente, R$ 5.000 para a agremiação. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Parabenizo pelo voto. Acompanho também os atletas na punição que lhes foi imputada. E acompanho a revisora com relação à multa de R$ 5.000. Faço minhas as palavras dela. Eu acho que a repressão, nem sei se a repressão, talvez nesse fato específico, ela seria capaz de se absorver, mas em outras circunstâncias é muito simples, né? E, aliás, a pena não tem nem como se esquivar da pena, porque a própria ausência de identificação do torcedor já torna o clube punível, né? Passível de punição. Então, encerramos aqui o processo número 274 e, ok, e por consequência também encerramos essa sessão. Hoje é dia 30 de abril de 2024, 18h38. Agradeço a presença aqui da doutora Maria Fernanda, do doutor Eduardo Berol. Um abraço, doutor Eduardo. Doutor Joel Passo, sempre aqui conosco. Doutor Rafael, doutor João e doutora Paula. Encerramos aqui, então, a sessão da segunda comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol. Boa noite a todos. Boa noite, já votado. Até mais, até logo. Obrigado.